Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Podbrooks, o Caos Literário. Eu sou o Diogo Oliveira, estou aqui com meus queridos Rafael Zimichut e JV Santiago. E hoje, para matar a curiosidade de cada um de vocês, nós vamos falar, ou tentar falar aqui de forma caótica, como que é uma nossa leitura reversa. Como que funciona para um escritor quando se assume com um compromisso da carreira, onde cada leitura que você faz não vira só uma questão de entretenimento, mas acaba virando trabalho. A gente vai tentar desvendar aqui um pouquinho da análise reversa de cada uma das leituras, ou homenageando um grande livro que é Para Ler como um Escritor Caótico. Então, vamos começar aqui com o Santiago, que deu a ideia desse tema. Eu queria saber dele, como é que você pega o livro de cara? Que primeira coisa que você olha? Olha, assim, é um hábito que eu estou desenvolvendo. Eu procuro ver o seguinte: o que eu vou aprender desse livro? Eu tento fazer essa análise mais aprofundada em livros que eu já conheço, que eu já li. Porque, assim, eu acho que é meio complicado você prestar atenção nesses elementos numa primeira vez que você lê, quando você ainda está aquele mistério da trama, o que vai acontecer, o que não vai. Quando você já sabe, já é. Perdão, bem mais fácil você já pensar assim, gostei desse livro por causa disso aqui, o personagem ficou bem desenvolvido, o passado dele foi legal, o ambiente foi legal. Então você já vê com esse foco, o que eu vou aprender aqui, o que eu vou ver aqui. Você já começa a prestar atenção, você já vai fazendo uma leitura atenta, assim, você já vai pensando o que você vai pensar. Isso seria uma coisa bem interessante para começar. Eu gosto muito de pegar a frase inicial da história. Também. Porque é uma coisa que hoje em dia, principalmente, pega bastante. E tem umas que é muito batida. Assim, era uma vez, há muito tempo atrás. Ou então, fulano de tal era um rapaz comum, tudo. Mas quando começa, assim, geralmente uma ação, uma fala. Eu gosto de falar assim, se você começar com uma fala, parece que você tá ouvindo uma fofoca. Dali desenrola a história. É interessante pra caramba. Só que eu vejo muito pouco livro começando desse jeito. Mas Eu gosto muito. Eu tenho um livro chamado Outro Lado da Escuridão, e ele já começa com o cara dirigindo um carro, né, um carro de luxo assim, e ouvindo a música do AC/DC, né? Então, assim, eu já começo colocando assim, tipo assim, já para trazer a pessoa, fala, poxa, isso eu tô conhecendo, isso aqui eu tô reconhecendo, né? E de repente que ele tá ouvindo a música assim, as sirenes e as luzes das viaturas atrás dele, assim, né, mano? Então, acho que assim, a isca inicial do livro é muito importante. Não tem como você. Eu sempre falo assim que talvez quem lê meus livros vai se identificar muito com o James Peterson, sabe? Então, assim, a minha linha de escrita ela é muito parecida com. Apesar de todo mundo falar do Dan Brown, Sidney Sheldon, mas assim, o que mais chega perto, assim, é o James Peterson. Só que o James Peterson ele tem uma falha grotesca na escrita dele, né? Pelo menos os livros com o Alex Cross, que é o vulgo Deus Ex Machina, que para quem não sabe, o Deus Ex Machina é quando chega assim, você tá fluindo na história, você fala, cara, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? De repente, do nada, o personagem que nunca apareceu, não foi citado, não foi, ele chega para solucionar o problema. Sabe? Aí você vê que assim que o cara tinha eu não sei o que fazer com a história aqui, então deixa eu inventar uma solução mágica, mas, né, nós não desistimos dele, porque nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, e ele fez uma série com o ex-presidente Bill Clinton que é espetacular. Então, assim, quando eu li com o pé atrás, né, como vocês falaram, assim, eu vou para ler porque é o autor que mais chega perto dentro da minha escrita, só que assim, eu fui com o pé atrás falando, mas quer ver que vai aparecer a solução mágica aqui, vai dar um Shazam aqui, o cara vai ter poder, vai... Não, cara, ele fez assim, 2 trabalhos, agora vai ser o terceiro, né, já saiu o terceiro em inglês, só vai chegar aqui no Brasil daqui 2 anos, mas assim, cara, a filha do presidente e o dia que o presidente desapareceu são espetaculares, porque entra dentro daquilo que você falou, né, de você esperar o que vai acontecer, o que você está esperando do livro, mas o cara, nessa série, ele realmente conseguiu me surpreender demais. E uma coisa que é preciso dizer sobre o Bill Clinton, que é o seguinte, é que ele é um excelente leitor.
Dois dos meus escritores preferidos foi ele que popularizou, é o Michael Connelly e o Lee Child. Ou seja, O Paulo Coelho também, né? Muita gente não sabe. O Paulo Coelho, ele saiu na capa da Times, lendo o livro do Paulo Coelho, tanto que todo mundo achou que ele ia viralizar, tudo mais, porque o presidente dos Estados Unidos estava lendo, aí a Madonna começou a ler também, todo mundo disse, agora vai, e, foi um fiasco, teve que ser traduzido para o francês, que aí sim explodiu o livro dele, mas o Bill Clinton apareceu em todas as capas de jornais, descendo do helicóptero com o livro do Paulo Coelho, né? É que faltou um marketing. Se tivesse Paul Rabbit, talvez fluísse melhor, entendeu? Mas... Tem que trabalhar com o marketing. Mas, assim, hoje, quando eu leio o livro, que é muita coisa para ler, e quem trabalha com escrita, oferece trabalho para outros escritores, cara, você não tem tempo, você não tem muita essa coisa de poder escolher o que você vai ler. Então, quando as poucas coisas que eu pego e leio mesmo, liga um alerta aqui na cabeça, pô, isso aqui tá diferente, isso aqui, alguma coisa, sabe quando você tem aquele olhar atento, você tem um espectro de cores, você fala, pô, essa cor aqui tá um pouco mais clara, um pouco mais escura, funciona mais ou menos assim na leitura. Eu falo, pô, isso aqui é alguma coisa que mexeu. Ou é um mostre não conte muito bem feito, ou é uma reviravolta que a pessoa colocou, ou é às vezes um detalhe que ela descreveu que eu nunca vi ninguém descrevendo, por exemplo, o nódulo da orelha, que às vezes a pessoa tem mais grudadinho, mais soltinho, a pessoa descreve, pô, isso aqui dá para usar futuramente. Não sei como, não sei aonde, aí eu pego, faço uma anotaçãozinha e deixo guardado. Em algum lugar ela deve estar no meu subconsciente, uma hora de escrever, desenraiza. Mas é importante que são visões diferentes, né, que a gente está falando. Quando a gente lê como escritor, a gente está lendo, estudando o texto. Diferente de quando a gente lê por prazer, né, que nem vocês sabem, né, chegou aqui em casa a criança, né, que eu tô esperando há 8 anos, o livro. Cara, eu tô lendo primeiro por prazer. Então, assim, a minha primeira leitura é a leitura do desfrute, porque é um dos meus autores favoritos, é um autor que eu tô esperando há muitos anos para sair um livro novo e tudo mais. Mas quando entrar na segunda leitura, cara, aí ele vai pro pau. Aí ele vai falar, cara, ele poderia ter feito isso, ele poderia ter feito aquilo. Que eu sempre brinco, vocês sabem disso, né? Que quando eu leio, eu coloco as cartas na mesa. Eu sempre brinco, eu falo assim, que eu sou um cartomante enquanto eu sou um leitor. Eu falo assim, isso aqui vai acontecer isso, isso, isso e isso. Se ele conseguir me enganar, ele fizer algo que eu não previ, eu falo, beleza, ganhou um ponto, né? Se ele me surpreendeu, ganhou ponto. Se ele fez o que eu previ, perde ponto. Então, eu tenho muito essa questão, sabe, esse livro é um livro nota 10. Por quê? Porque ele fez o que eu não previ, que a gente tinha comentado, né, semana passada, sobre o livro da empregada, que começa com uma história bem escrita, um livro razoavelmente xoxinho, né, de uma menina que foi presa, que não sei o quê, mas de repente no meio do livro dá uma reviravolta na história, que você já não sabe mais o que vai acontecer, eu já perdi o freio, já tô desbanguelando para baixo, então é bem legal quando entra nessa seara, né, da leitura do leitor, que eu sou um leitor ávido, e do profissional da escrita que eu leio para desenvolver ainda mais a minha escrita. Então, assim, aquele livro foi uma lição de plot twist, assim, que é espetacular. Me fez de cachorrinha dela, assim. Foi bem legal, bem bacana. A cadelinha dela. Uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava na editora, que eu analisava os originais, a maioria, aliás, todos eram autores independentes, na sua grande maioria, primeiro livro a ser publicado. E aí, quando você tem uma bagagem mais mista de leitura, mas você tem uma preferência, você lê bastante coisa, você pegava assim, pô, esse cara aqui tá escrevendo igual tal autor. Aí eu ia lá, né, e falava, você conhece o fulano de tal? Eu falei, nossa, eu adoro o fulano de tal. E as pessoas ficavam surpresas. Só que assim, é normal quando você começa a escrever, você copiar certo estilo. Mas nunca vou esquecer um autor que eu peguei e falei assim, então, você lembra muito, não sei se você conhece Nelson Rodrigues. Nossa, eu adoro o Nelson Rodrigues, já fiz peça ele era ator, né? Já fiz peça dele e tal. Então, bem parecido, assim. É um ponto bacana, porque assim,
elevou a sua escrita a ponto de ser semelhante e, ao mesmo tempo, pode ser um tiro no pé, porque você está deixando de desenvolver. É isso que eu falo para todo mundo. Não para na primeira história, porque senão você nunca vai saber se é o seu estilo de escrita que foi bem ou foi uma... Não é uma cópia, mas uma inspiração muito grande que te levou aquilo lá e você não vai encontrar a sua real voz na escrita. Porque o que eu vejo muita gente falando assim, não, você tem que encontrar a sua voz na escrita. Ninguém vai encontrar isso fazendo 2, 3 contos, por exemplo. Sim. Eu sempre falo que você sabe que eu sou um ávido fã de Sidney Sheldon, né? Sou a pessoa mais fã do Sidney Sheldon que existe no Brasil, e eu queria tanto ser Sidney Sheldon que eu escrevia igualzinho a ele, inclusive aqueles finais horrorosos que ele fazia. Aí eu recebi as mesmas críticas que ele recebia. Então, assim, aí eu parei e falei assim, opa, eu tenho que acrescentar mais, né, mais volume, mais corpo, eu tenho que ter mais referências. Aí entrou fazer finais igual o Oscar Wilde, fazer uns plot twists parecido com o Dan Brown, fazer umas histórias mais enriquecedoras igual o George Martin. Aí você vai acrescentando detalhes e vai criando o seu próprio estilo, né? Por mais que as pessoas achem que o meu estilo seja muito parecido com o do Dan Brown, as pessoas veem nitidamente que eu tenho uma escrita diferente dele. Daí você fala assim, qual que é a escrita que mais parece sua? É James Peterson. Acho que é James Peterson que mais parece com a minha escrita. Mas assim, mas é porque eu juntei vários estilos que coincidentemente acabou funilando para um outro personagem que eu nem conhecia. Que eu, assim, eu comprei, gostei, e acabou assim, falei, cara, parece que eu tô lendo as minhas histórias na mão de outra pessoa, assim, tá bem legal, bem bacana quando você consegue desenvolver a sua própria técnica, a sua própria escrita, unindo, né, vários universos. Sim. E não apenas um, né, porque se você pegar do Nelson Rodrigues, que você comentou, ele tem certo sarcasmo, tem algumas tiradas, mas assim, se você copiar 100%, periga de você receber as mesmas críticas que ele recebeu. Isso é bom, isso é ruim, sabe? Depende de como você quer seguir sua carreira, né? Mas essa é a armadilha da coisa. As piadinhas sarcásticas eu gosto de colocar nos meus, assim, uma ou outra pitadinha para dar aquela... E assim, eu acho que depende, porque, por exemplo, o Nelson Rodrigues, ele falava da época dele, salvo engano, anos 50 e 60. Como é que funcionaria uma veia dele nos anos 2020? Eu acho que com toda essa questão digital, todo um... Eu acho cancelamento, que a gente já comentou sobre isso, ele ia ser certamente muito cancelado. Primeiro porque ele é falado, né? Então, primeiro porque ele era um escritor de direita, coisa que são pouquíssimos autores que a gente tem no nosso universo literário, né? Que eu conheço praticamente são dois, né? Ele e o Mário Vargas Llosa, que era assim abertamente falando politicamente de direita. Então é um perigo, né, numa sociedade. Se você quer ser reconhecido, você tem que ver aonde que você confabula bem. Mas o Nelson Rodrigues, hoje em dia, ele seria mais ou menos como foi o cara lá que... Esqueci o nome dele lá, que morava nos Estados Unidos lá e ajudava o Bolsonaro. O Olavo de Carvalho. Então, assim, era um baita de um cara inteligente, um cara, assim, muito, muito crânio, só que, assim, pelo fato dele ser politicamente de uma vibe que não é da maioria dessa vibe aqui, ele era extremamente esmirilhado, massacrado. Não gostei. Então, a gente tem que saber, né, na época das eleições de 2018, falaram tanto, eu falei, cara, vou pegar um texto desse cara para ler. Aí eu li assim, eu falei, não faz sentido, porque tem lógica. Pode não concordar, mas dificilmente você vai... na época eu estava estudando, eu era professor de matemática, então eu fazia a soma de 1 mais 1 igual a 2. Você fala assim, numa equação comum das leis da física aplicada no mundo real, isso aqui faz todo sentido. Sim. Pode ser que concorde ou não concorde, mas não é qualquer um que vai chegar e falar, isso aqui é balela. Só que aí também combina que o cara pegava uns apoiadores tipo de internet que também não ajudava a dar moral pra ele. Fica difícil. Isso conta ponto também. Conta. Isso é importante a gente
porque se você... a gente sempre fala que a escrita, ela é um universo muito elitizado. A gente não pode negar esse ponto. Quem Sim. escreve livro, pelo menos a gente está falando de autores sérios, né? A gente não está falando de gente que coloca umas ideias na IA, sai um texto e escreve um livro. Ou que contrata ghostwriter e fala assim, eu lancei um livro. Não, estou falando assim, autores que são autores profissionais, que escrevem textos, que elaboram textos, que estudam textos, sabe? Então, assim, nós temos uma coisa séria. Então, a partir do momento que você é um autor sério, uma pessoa que busca notoriedade, as pessoas que vão estar ao seu lado, elas também contam. Elas também, com quem que você vai se aliançar, sabe? Com quem que você vai fazer parcerias? Com quem que você vai... Então, ninguém quer fazer parcerias com gente fracassada. Ninguém quer fazer parcerias com gente que queima seu filme, sabe? Que vai falar mal, daí por diante. Né? Acho que a gente não tem problema nenhum em falar que fulano cometeu um erro em tal texto, quando está fazendo a leitura crítica, né? Então, assim, a gente fala assim, com liberdade. Eu leio os textos do Diogo, o Diogo lê meus textos. E em off, a gente fala assim, a gente acha que dá para acertar isso, dá para resolver essa equação, ficou faltando esse ponto. Né? Então, assim, a gente sabe com que a gente se aliança. Só que a partir do momento que você pega uma pessoa que vai queimar o seu filme, só porque a pessoa tem um certo status, então é complicado porque você acaba com o seu próprio legado. E isso é terrível na literatura, quando você não consegue deixar o seu legado. Sim. Que é uma forma de arte que já leva tempo para você concretizar uma obra, por exemplo. Não é assim, tipo, cada mês estou lançando um livro. Sim, não. Leva um tempo, leva uma lapidação, até porque as vendas, elas são escaláveis, elas não é assim, tipo, vendi agora e morreu. Não, pode ser 3 anos de lançamento, agora o pessoal está começando a ler o meu primeiro livro que eu lancei. Sim. Então, assim, é muito diferente do que você fazer essas coisas assim. Outra coisa, também no Nelson Rodrigues, que ele descortinava certas coisas, ele mostrava o véu de muita hipocrisia, ele mostrava as pessoas, aquele espelho da verdade, sabe, da Rainha da Branca de Neve. Nem todo mundo está preparado para se ver no espelho. Assim, o que eu vi do Nelson Rodrigues foi aquele pouco que tinha aquele quadro dele da Vida Como Ela É. Nossa, mãe, ele metia o pau na classe média, ele metia o pau. Tem um sensacional. Mas você sabe como que ele construía aqueles textos? Como? Muita gente não sabe os bastidores, né? Ele andava de ônibus para cima e para baixo, ele ficava ouvindo a conversa das pessoas dentro do ônibus, daí falava assim, opa, isso aqui é bom, isso aqui é... Ele tinha um caderninho que ele anotava as ideias que ele ouvia. Ainda até hoje, cara. Se você, Sim. Hoje você não precisa nem ouvir, se você der uma olhada no celular da pessoa, a pessoa está discutindo no WhatsApp, você já pode pegar um plot ali muito bom. Mas tem uma história dele que eu acho sensacional, que era uma mulher que ela traiu o marido, todo mundo chamava ela de vagabunda, e aí ela acabou morrendo, não lembro se ela atropelada ou caiu da janela, o cara foi lá, e quando ela morreu, todo mundo, nossa, mas era uma santa e tudo mais, e assim, e aí o cara perdoou ela, depois o cara ainda saiu como trouxa e corno da história. Tipo assim, o julgamento em volta é muito grande. Eu já lembrei... O julgamento que faziam nela passou a ser julgado nele, né? Eu lembrei de um que era um Vida Como Ela É, era o José Maia e a Maite Proença, que ele sabia que a mulher traía ele, que era uma nova namorada que ele teve depois de viúva, aí todo mundo reclamou, mas ela te deu não sei o que, mas a minha ex-mulher era um purgante, eu prefiro ser traído e estar com alguém que eu gosto, e o negócio não ser tedioso. Tem um que o cara trabalhava no escritório, e aí tinha uma mulher que era interessada nele, o cara era casado. Aí ele falou assim, olha, não, eu não posso, porque eu sou casado. Falou, vamos fazer sua mulher se passar de... Gente, anos 50, tá? Não era assim, igual. Então vamos fazer ela se passar de louca. Quando ela apontar para a xícara, você fala que é pires. E quando ela apontar para o pires, você fala que é xícara, para ela pensar que ela não tá mais lembrando das palavras. E ele faz isso umas 3 noites, aí chega para ela e fala assim, eu acho que amanhã é melhor a gente passar no psiquiatra para você ser internada. Aí o que a mulher faz? Pega e mata o marido no meio da noite para não ser internada. Acontece.
É um plot twist em 5 páginas que ele escreveu, era uma coletânea da vida como ela é, que eu falo, cara, isso aqui é sensacional, por que ninguém me falou disso antes, né? Era o livro que eu queria ler lá no ensino médio, que a pessoa ficava... Ela tinha um problema e ela resolveu o problema. Exatamente. Até porque esse é o grande problema. Você manipular uma pessoa que é dela fazer exatamente o que você quer e não o que ela quer. Às vezes ela vai ter uma ideia das mesmas premissas, vai sair uma ideia totalmente diferente. Que você nunca pensou. É quando o autor ele perde a mão do personagem, né? Isso eu acho, talvez... não sei muita gente, mas assim, eu tenho um livro que chama A Um Passo das Estrelas, esqueci agora o nome dele. Um Salto para as Estrelas. E tem uma personagem lá que eu perdi a mão, sabe? Eu perdi a mão, assim, a personagem, ela criou vida própria, entendeu? Ela me mandou se ferrar, ela falou assim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero. Eu nunca tive uma experiência dessa, sabe? Meus personagens são muito bem na rédea ali, vai fazer o que eu tô mandando, porque eu sou o deus desse mundo aqui, né? Mas assim, eu encontrei uma teia dentro do meu... Eu me senti Deus olhando para muitos ateus, assim, falando assim, cara, mano, esse cara é louco, cara, eu criei esse mundo aqui, o cara tá falando que... Né? Então, assim, eu acho muito legal quando você cria personagens igual esse que tá falando, né? Porque é assim, ó, é assim, você tá levando o cara nessa pegada que, de repente, mano, o cara te dá uma rasteira que você não sabe para onde vai. Cara, isso é lindo dentro da escrita. Para mim, é a maior, assim, a maior qualidade que o escritor pode ter, cara, é quando ele consegue dar uma voadora na cara do leitor, assim, que o leitor fica desnorteado. Isso não tem preço. Quando eu li O que Aconteceu com Baby Jane, me deu assim, não foi uma voadora e uma rasteira, mas foi uma batida de carro. Cara, pra mim é a capa mais feia que tem na literatura, cara. Que capa feia. Mas eu também julguei muito pela capa. E eu só li porque o Stephen King ele tinha um livro que ele comenta sobre livros de terror dos anos 80, 90 e 70. E ele falava muito desse livro e desse filme. E aí, como eu estava começando a estudar para escrever suspense terror, eu falei, vou zerar essa lista dele aqui nesse livro, né? Que ele tinha, acho que 100 filmes e 100 livros que ele recomendava para todo mundo que queria adentrar nesse mundo. E aí você começa a ler, vai te prendendo, você fala, essa mulher aqui é uma psicopata, ela tá prendendo a irmã aqui, a irmã na cadeira de rodas, e ela não deixa a irmã sair, e não sei o quê. E aí você passa o livro inteiro acreditando que houve um acidente de carro, que a irmã, a loira e a morena, para facilitar, que a loira tentou matar a morena só ficou sem pernas, e por remorso, a loira fica cuidando de má vontade da morena. Só que no final, descobre que a morena tava com inveja da irmã loira, tentou matar ela, não conseguiu, ficou tetraplégica. Ai, meu Deus. A loira é pequenininha, né? Que era a atriz mirim. Isso, essa mesmo. Que eu sempre comecei a ver o início, mas nunca comecei. E aí o que acontece? Toda essa tensão psicológica não é porque a irmã loira tá fazendo maldade, é porque ela ficou bilolada. Ela não suportou a pressão, ficou doida. E aí ela não tem vontade. Só que assim, você foi feito de idiota todo aquele tempo lá. Não, a melhor coisa. É igual quem lê Agatha Christie, né? Você pega aquele... O Caso de Roger Ackroyd. Que quem tá ditando a história o tempo todo é o assassino. Cara, aquilo foi tão genial, cara. Tão genial, mano. Que no final você fala assim, cara, que sapatada que você toma na cara. Que sapatada, é uma coisa linda. Né? Quem é que vai ficar confessando? Que em geral a gente conta a história de quem tá se vangloriando, né? Não de quem tá. Sim. A gente tá admirando, né, a pessoa. É igual o Watson faz isso, né? Nos livros do Sherlock Holmes, é ele quem dita as histórias do. Como você tá acostumado, se você tá acostumado a ler Sherlock Holmes, que é tipo uma vangloriação do detetive, você fala, não, esse cara aqui é alguém, tá? E fora que tem muito bem eu me falha a memória, eu não lembro se o Hastings já tava nessa daí, eu acredito que não. Tava só o Poirot, né? Então, porque se você começou a ler uns que tem o Hastings, você fala, não, esse aqui é o Hastings falando pra alguém. Pode ser, né? Pô, não tá acostumado, né? Ele não apareceu, aí você não... Porque geralmente aqui no Brasil você não vai seguindo a ordem cronológica do lançamento dos livros, você vai lendo o que você encontrar. Porque assim,
Tem umas 500 versões, cada um dos livros toda vez sai uma coleção. Aí você vai e encontra, pô, esse aqui eu vou pegar, vou ler. E vai indo. E um que também, para mim, é muito assim, nessa pegada de dar uma rasteira no leitor, não sei se vocês já viram, Paciente 67, Ilha Shutter, que também é conhecido como Ilha do Medo, um DiCaprio. Na Ilha do Medo, DiCaprio assistir. Lembra do Paul Rabbit, o marketing da Ilha do Medo é maior. Não vai vender como Paciente 67. Esse título, para mim, é título daqueles filmes de terror classe Z, sabe? Que custou uma bananada e 2 bis. Não é nem a caixa, é 2 bis unitários. Eu não consigo falar esse título. Eu tenho gabarito em todos os filmes do Cine Trash que tem aqueles títulos maravilhosos e os filmes eram, assim, excelentes para você falar, não, eu consigo fazer melhor com a câmera do meu iPhone. A gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né, de fazer uns negócios. Mas até que surgiu um filme que bingou, né, que foi As Bruxas de Blair, que foi nessa mesma vibe, né? As Bruxas de Blair, fizeram uma coisa totalmente tosca. Mas eu acho que o marketing foi muito bom da Bruxa de Blair. E o próprio Bruxa de Blair, eu acho que ele vai mostrando uma situação tensa, que eles ali perdidos na floresta, eles vão ficando aos poucos cada vez mais desesperados. Você vê, várias vezes são eles brigando entre si, eles duvidando um do outro, batendo cabeça um com o outro. Essa é uma bela lição de storytelling, cara. Você vai escrever um livro de terror, de suspense, de romance, esquece o enredo principal, né? O tema. Foca nas relações pessoais das pessoas, que é o que mais chama atenção. Foram duas histórias assim muito amadoras, isso que foi o Bruxas de Blair e aquele outro que é o... Como que é o nome do... o primeiro filme que eles estão num quartinho assim, o filme todo é no quartinho. Normal. Não, é aquele que tem no final ele tem que cortar a perna dele para ele fugir. Jogos Mortais. Jogos Mortais. A produtora ela estava entrando em falência, né? Então ela só tinha uma verba assim mínima para fazer uma história e só diretor era estudante de cinema, se não me engano, tinha acabado de se formar, não tinha nada no catálogo. Eu vou fazer tudo aqui, gravar no quartinho que eu tenho aqui abandonar perto de casa. E salvou, né? Salvou a editora. Eu sempre falo que você tem dois. Ficou tão bom a franquia que os filmes estão ruins. É o nível que você pode ver que tá dando dinheiro. Se o filme tá ruim e tá sendo lançado, é porque tá dando dinheiro. São duas franquias que salvaram, né, a produtora, que foi os Jogos Mortais e o Final Fantasy. Quem joga videogame, Final Fantasy, ele tem o nome Final Fantasy porque era a história final. Era a história final. A Square Enix, ela ia fechar as portas e falou, não, vamos fazer uma história final aqui. Por isso que chama Final Fantasy e salvou a produtora e o restante é a história, né? Já tem 16 histórias aí de Final Fantasy e fizeram grandes... Os spin-offs, né? Sim. Então a gente gosta dessas partes, dessas histórias de superação, de histórias muito bem escritas. Os Jogos Mortais, o primeiro, pelo menos. Cara, aquela sequência... A gente entende a qualidade textual dos diálogos, cara, porque a história toda passa dentro de um quartinho. Sim. Você não tem lembranças, né? Você já assistiu aquele 12 Homens e um Segredo Antigo, preto e branco? Sim. Ele só se passa dentro de um tribunal. E basicamente só tem diálogo no filme. Mas você só não desprende da tela, você quer saber o que acontece. Que é uma bela aula de diálogo, se vocês quiserem escrever aí, você pegar uns filmes assim que podem ensinar bastante, né? Porque hoje você está acostumado com cena de ação, CGI, efeito especial. Você pega esses filmes em preto e branco, que só tinha jogo de luz e um ketchup falso, aí você vê que é verdade. Eu acho que um exemplo disso, muito nítido, não sei se vocês já viram, esqueci agora o nome do filme, tem na Netflix, que ele fez muito sucesso na época, que ele é um elevador, assim, que ele vai descendo, e as pessoas ficam... O Poço, né? Assim, esse O Poço, ele tinha tudo para ser uma história muito boa. Muito bom. Então, assim, na minha cabeça, pelo menos, né? Vamos trabalhar como escritor. Se você pega ele como uma prisão,
e quanto mais baixo a prisão, pior era o delito da pessoa, né? E conforme vai passando o tempo, ela vai ganhando pontos, ela vai subindo para conseguir comer as pessoas. Eu acho que tinha um plot assim muito bom, cara. Mas assim, do nada você tá aqui, outro dia você tá aqui, é tipo assim, não tem mérito, não Faltou tem, ordem, né? Faltou ordem. sabe, não tem lógica alguma, só tem um poço e um negócio que desce comida e sobe comida, depois no final aparece a criança lá, Não, o final da sabe? criança é aquela coisa, sabe? Final de filme que o estudante de cinema vai falar: Meu Deus, que incrível. Mas o público até hoje está se O perguntando. povo não vai entender nada. Sabe, é ridículo, cara. É por isso que eu falo que tem que ter um escritor, sabe, muito coeso, muito coerente. Que, por exemplo, a Disney tá perdendo isso. Se você vê assim, os últimos anos, a Disney tá perdendo os melhores escritores para DreamWorks, que a DreamWorks continua fazendo bons filmes, porque ela tá contratando os caras que a Disney tá descabelando os caras. Então, assim, é feio, cara, quando você perde bons autores. A Globo está acontecendo isso também, né? Os grandes autores estão envelhecendo e ela não está conseguindo contratar porque ela tem aquela ideia de que eu vou contratar o meu amigo, eu vou contratar não sei o quê. E tem tanto autor muito bom, cara, que consegue fazer uma história muito bem trabalhada, muito bem construída. Isso a gente viu com o Rafael Montes, ele fez uma novela assim maravilhosa, muito bem construída, com plots muito bem trabalhados, e pegou agora o roteiro, pegou o Bom Dia Verônica, que fez também bastante sucesso. Então, se você pega bons autores e você joga para esse universo cinematográfico, você lima esse tipo de estudante de cinema, entendeu? E eu sinto uma coisa, Rafael, não sei se você sente isso. Você tem hoje um dia uma gama de autores que não tem tanta bagagem, mas se acha melhor. Eu quero corrigir o trabalho daquele autor clássico, não sei o quê. Cara, você às vezes não tem a bagagem para isso. Não tem. Bagagem de Eu não tenho conhecimento. bagagem. Eu não tenho bagagem. Eu sempre falei, eu não gosto de Machado de Assis, né? Mas eu não julgo a qualidade literária das obras do Machado de Assis. São coisas muito distintas. Sim. Muito, assim, assim, é um abismo, né? A gente está Sim. falando do maior autor brasileiro de todos os tempos. Só que, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu não gostar. Então, assim, é uma coisa pessoal. Ah, mas você não gosta porque não tem qualidade? Não, muito pelo contrário, tem muita qualidade. Só que eu tenho o direito de não gostar. Ponto. A minha crítica, ela se limita a isso. Eu gosto ou não gosto, né? Então, assim, José de Alencar, não gosto. Ponto. Acabou a Macunaíma. É uma bosta. Aí eu posso meter o pau porque eu sou muito melhor que Mário de Andrade. Então, aí eu posso falar com propriedade de causa. Mas, assim, Machado de Assis, cara, eu não tenho bagagem para falar mal do cara, entendeu? Não tenho, né? Então eu vejo muita gente que ela se dá liberdade, ela não tem estudo. Poxa, eu tenho um doutorado, sabe? Então, assim, eu não sou um qualquer, sabe? Sim. Mas, assim, eu estou aqui, Machado de Assis está aqui. É uma realidade e a gente tem que aceitar, tem que bater palma pro cara, porque o cara é embaçado, ponto, acabou. Eu só não gosto. Só que tem gente que ela inverte o ponto. Ela é tão desqualificada que ela acha que ela tá no direito de julgar a pessoa. Só que isso virou geral. Todo mundo quer julgar, todo mundo quer falar de coisas que muitas vezes nem sabem. É triste essa geração, né? Essa geração, ela E, por exemplo, eu também não sou tão fã do Machado de Assis por duas coisas. Assim, eu li pouco dele, mas eu acho o ritmo muito lento, ele muito prosaico, aquela coisa, rotina do dia a dia, não é muito o meu coisa. Então, por exemplo, a gente pode pegar um ponto ou outro dele que eu acho que pode ser interessante, uma caracterização, mas também não adianta a gente tentar ser Machado de Assis, porque senão a gente vai desconfigurar a nossa própria obra, vai virar um Frankenstein, porque não é a nossa referência, não é o que a gente quer para a gente. Eu acho que a gente tem que ter muito essa clareza, até justamente para entrar nessa análise reversa que a gente estava falando, justamente para a gente ver o que eu quero, o que eu quero descobrir desse autor para eu poder fazer legal. Isso eu acho muito importante para você
entender o que faz, como faz. Por exemplo, eu estava lendo um livro do Michael Connelly, do Harry Bosch, até o primeiro livro dele, O Eco Negro. E eu comecei a ver como que ele atrasava a forma como o Harry conseguiu uma informação. Ele está com acesso ao arquivo da vítima, que é o arquivo militar da vítima, que eles serviram juntos, e ele já tinha lido uma versão desse arquivo. Só que ela era assim, ele leu a versão editada pelo cara lá que deu, e ele estava relendo a versão que agora é a série só assim, vamos dizer assim. Ele estava numa emboscada, estava esperando e começou a ler. Vai mostrando, ele relendo ali, não sei o que, por alto. Aí quando vem a informação nossa, já fica, opa, é uma carta lá. Vai, opa, vai dando aquele aos pouquinhos, sabe? Tudo uma coisa para ver que ele e o cara que coordenava, o cara que morreu, o cara que coordenava a investigação tinham servido juntos. É aquela coisa assim, você sente que ele estica uma corda. Isso é muito legal pra gente entender. Pô, cara, como é que eu faço isso? Sem O ficar que ele chato, fez? né? É muito fácil você Sim. começar a esticar e ficar um saco. E é Ele importante, fez- acho que também uma coisa que a gente pode também acrescentar é que existem momentos para leitura, para essa revisão, porque assim, um autor que eu não gostava, eu tive uma primeira experiência há 15 anos atrás, que foi o John Grisham, certo? Uhum. Então assim, eu peguei o livro do John Grisham, porque é a minha área, né, thriller policial e tal, eu li, não gostei, falei assim, cara, isso aqui não é minha vibe e deixei. 15 anos depois, eu tô lendo esse daqui, né? Que eu estava lendo esse, Tempo de Perdoar, Legal. Continuação dos Matar, né? do Tempo de Matar, a continuação dele. Cara, e eu estou adorando. Aí eu entendi que assim, cara, eu tô numa outra vibe de 15 anos atrás. Então, Sim. às vezes é importante você dar, talvez, daqui uns 20 anos, ou 30, 40 talvez, eu dar uma chance pro Machado de Assis de novo. Exato. Ó, Certo? Talvez eu já vou ter dizia um uma. filósofo grego que nenhum homem mergulha duas vezes no mesmo rio. Você não é o Sim, mesmo homem nem o mesmo rio. Dá um sim. tempo, lê de novo e tal. Cara, quando O a primeira vez que Muhammad eu li, Ali, o Muhammad Ali, ele fala uma coisa que é interessante nesse sentido, que ele fala assim, se você é o mesmo homem de 20 anos atrás, você perdeu 20 anos da sua vida. E é uma coisa que a é, gente tem que refletir, né, sobre literatura. exato. Ó, a primeira vez que eu peguei a Divina Comédia pra ler, eu não tive paciência nenhuma. É. Eu achei muito chato, muito chato. E todo mundo E, falava que era maravilhoso e tal. Aí, Sim, quando eu joguei Dantes Inferno, eu falei, vou dar uma chance pra ler de novo. Aí eu você, li. Mas não aconteceu nada porque tem no jogo, mas eu li a Divina sim. Comédia. Ele e ganhou eu uma acho vibe, esse jogo, Ganhou, por ganhou. causa do Kratos, né? Porque Que é uma cópia é cagada a do cópia. God of War. e eu acho que uma coisa que a gente não deve subestimar que é nossas expectativas ao ler o material. Eu acho que às vezes assim, muita coisa que a gente se frustra que a gente cria, se a gente pensa, é um sucesso, vai ser assim, porque assim, a gente tem a nossa versão de coisa que engaja a gente. A gente vai ler diferente, eu esperava outra coisa. Eu tive essa experiência com Crepúsculo. Porque Crepúsculo, eu tenho duas visões sobre Crepúsculo, né? Então, falo assim, para mim é uma obra muito bem escrita. Eu acho a Stephanie Meyer, assim, como autora que descreve cenários, que descreve pessoas, nota 1000. Eu acho ela muito boa. Cara, mas ela como autora de criar algo novo, de trazer, cara, ela para mim, ela estragou o universo dos vampiros. Então, assim, eu acho que são duas vertentes, né? Que nós, como leitores, que somos escritores, a gente acaba partindo para esse lado, sabe? Eu falo assim, cara, ela escreve tão bem que ela poderia ter, por exemplo, deixado o universo dos vampiros noturno, você não precisava mexer, Ou não você não chamava de precisa. vampiro, né? Chamava que era um outro É, ser que você precisava de É sangue. um outro Eu ser, acho igual ela fez com os lobos. O folclore dos lobos que ela criou, né, que era uma coisa mais metamorfo do que aquela coisa de transformação da lua, aquilo foi espetacular. Eu acho que se ela tivesse participado dessa vibe,
Entendeu? Eu acho que ela teria trabalhado muito bem dentro desse universo. Mas entra nessa seara que vocês comentaram, né? De você analisar um texto, de analisar uma escrita, sob o olhar do escritor. Sim. Porque o Stephen King tem a mesma visão que a gente. Que é engraçado. Ele falou assim, cara, ela é uma excelente escritora, mas é só isso. Ela estragou o universo literário, diferente de Anne Rice, que ela trouxe um universo dos vampiros assim maravilhoso. O Entrevista com o Vampiro talvez seja a melhor lição de como construir um universo vampiresco usando os clássicos sem perder a essência e com um final, cara, aquele final assim é uma pintura de obra de arte, para mim um dos melhores finais mais poéticos que já teve na história da literatura. E uma obra de vampiro que eu gosto bastante, não sei se você já viu, que é o mix de vampiro com zumbi, The Strain, que passou no FX, não sei se vocês chegaram a assistir. Esse eu não vi. Eu esqueci o nome, é do Guilherme Del Toro, é um que é um avião que chega em Nova York, tá todo mundo morto, aí um cara do CDC vai investigar e vê que 7 pessoas sobreviveram, mas todas viraram vampiros. É um negócio que mistura com a Segunda Guerra Mundial, cara, é muito, principalmente, para mim tem um dos melhores pilotos que eu já vi na minha vida, pena que eu acho que dá uma caída, mas assim, a história é muito boa, ele consegue ter eu até brinco, é o terror. Porque ele pegou essa parte de biologia, de coisa assim, essa parte técnica, e usou para criar a base do terror. Ficou muito legal. Você vê que tem muita pesquisa. Acho que já é uma característica do Del Toro, né? Ele é um cara que todas as obras dele começam lá em cima e cai, né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas assim, eu já li acho que uns 2, 3 livros. Eu falei, puxa, meu, podia ter ido para um caminho mais... Sim. Você tinha muito mais opções, né? Que daria muito mais certo. Que não assim. terminasse só naquilo ali, né? É tipo Lost, né? Quem assistiu Lost todas as temporadas, entendeu? Cara, as 3 primeiras temporadas são espetaculares. Cara, era só manter a vibe, cara. Mas quando você vê que aquela última temporada, assim, as 2 últimas temporadas, assim, que ela não é numa decrescente, assim, ela cai em queda livre, assim, sabe? Eu gosto muito da 4, assim, eu gosto daquele final, assim, que ele é aparentemente feliz, mas você vê que tem uma coisa por trás, assim, eles voltando, mas você vê que deixou os outros na ilha, quer dizer, você tem aquela coisa meio, pô, o que vai acontecer? Mas infelizmente eles... E uma coisa que eu tive uma sensação em Lost, não sei se vocês tiveram isso, ficou parecendo que da 5 para 6 parece que faltou alguma coisa, como se tivesse uma temporada ali que eles não contaram. Tipo o que aconteceu com a Claire, etc. Vocês sentiram um pouco isso? Sim. Quando vocês... Sim. Ficou muito falho. Assim, eu acho que foi um dos piores finais que eu vi, assim, de seriado, e era um seriado que eu gostava, propriamente dito, é importante ressaltar, mas assim, foi queda livre, foi assim, um desastre as 2 últimas, assim, muita ponta solta, muita ponta solta, então é complicado, assim, de você pegar autores que podem trabalhar, e isso ficou muito claro, né, porque depois ele fez um Star Trek que ficou a mesma vibe, né? Ele construiu muito bem um novo universo de Star Trek e... porque é o lado ruim da Caixa Misteriosa. Porque o problema é o seguinte, eu acho que a gente tem que saber, nem que seja numa frase, tipo, a gente tem que saber, nem que seja naquele nível do jogo detetive, Coronel Mostarda matou na sala com um revólver. A gente tem que saber o básico, porque por mais que a gente brinque, por mais que a gente desvie, por mais que a gente dê volta, sempre tem aquele norte. Desculpa. E eu acho que isso não tinha no Lost. Eu acho que assim, principalmente o início da última temporada, me parecia, cara, isso aqui não é início de última temporada, que é aquele templo, que tem aquele, até aquele ator Sanada, não sei o que. Isso ao invés de resolver o mistério, tá criando mais, que tá vendo nesse troço aí, ficou aquela coisa corrida. O que ele poderia ter corrigido é ele criar um falso plot no começo, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? Da gente cria algo para enganar o leitor, para puxar o leitor, aí depois ele muda. Assim, um exemplo disso foi o One Piece.
Não sei se vocês acompanham One Piece, mas assim, tem a fruta da borracha. Então, assim, gira tudo em torno do pirata que come a fruta da borracha, ele estica, e você passa, assim, 20 anos acreditando que aquilo ali é a fruta da borracha. Aí agora a gente descobre que ela não é mais a fruta da borracha. Ela é a fruta do Deus Sol, Nika, entendeu? Que ele é um cara engraçado, então para ele se mostrar engraçado, cara, ficou legal, ficou bacana. Ele resignificou a fruta, resignificou aquele contexto. Então acho que isso faltou talvez em Lost, né? E você criar um contexto e talvez falar, poxa, isso aqui não funciona mais, você resignificar ele do que você colocar aqueles números aleatórios lá, depois descobrir que aquilo ali era as poltronas do... Cara, mano... Entendeu? Não combinou. Ou colocasse que aquilo ali era uma cifra maia, entendeu? Sim. Que tinha um Vai botar código, os números. qualquer coisa, mas Era você falar aleatório que era aquilo. os acentos do... Não dava, não dava. E, Ali não deu, ó. e outra coisa, até no próprio Lost, na verdade, eu acho que eles tentaram fazer isso, só que eles fizeram mal feito, porque não sei se você lembra na quinta temporada, que tinha os eventos do passado, que era eles tentando detonar aquela bomba na Estação Cisne, e os eventos do presente, que era o John Locke lá sendo possuído, lá sendo Sim. substituído pelo Homem de Preto. Na verdade, os eventos falsos eram a volta no tempo, os eventos verdadeiros eram o Homem de Preto, porque a gente nem presta atenção, a gente está vendo a primeira vez, tá bom, vamos lá, quero voltar para o passado, vamos embora. E acabou sendo verdadeiro, só que foi mal feito, parece que eles não souberam como fazer isso, assim. E outra coisa, cara, ficou feliz demais, cara. Eu acho que não é para ter final feliz. É real demais para ter final feliz, cara. Não dá. Não, é que deu um final muito espírita, assim, né? Aquela coisa do A Viagem, todo mundo de branco, dançando, entendeu? Daí só faltou o Roupa Nova cantando, na escuridão do seu olhar me iluminava. Cara, só faltou aquilo, cara, porque foi assim, foi muito bananada. E do nada, cara, do nada aparece o pessoal dentro daquela igreja, assim, do nada, assim, você tá acompanhando a história, para o negócio e aparece o pessoal na igreja, assim, sabe? Foi muito... desastroso, assim, a gente como leitor, assíduo e escritor, você fala, cara, tinha tantas opções legais que poderia... Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas de um tempo para cá, talvez tenha diminuído um pouco, não estou acompanhando tanto, mas muito seriado, filmes que são continuações, inicialmente o pessoal faz para acompanhar o hype e ganhar mais audiência e dinheiro, mas eles estão cagando por como vai ser a história, estão só jogando, assim. E eu lembro Porque muitos nem dão sequência, né? Eles só não. fazem lá 1, 2 temporadas, do nada para, né? Porque assim, eu reparo que a primeira temporada tem começo, meio, fim fechadinho e tá ok. Na segunda já, tipo, ela não termina, ela já tem um gancho com a próxima temporada. Ou seja, você já vê que o cara já tá com aquela intenção. Mas o Mel Brooks tinha falado isso no Spaceballs lá, que ele falava que quando saísse o Spaceballs 2 em busca de mais dinheiro, eles iam conseguir vender mais personagem. O Round 6 foi isso, né? Round 6, se você pegasse a primeira temporada, você poderia até fechar, mas os caras, não, vai fazer agora a busca. Cara, e a segunda temporada, assim, foi legal, mas na terceira agora foi um desastre, né, mano? Tudo aberto, sem resposta, entendeu? Então, assim, é complicado, cara, quando você trabalha com esse tipo de... obviamente que quando a gente fala disso daí, a gente fala de dinheiro, né? Não pode falar que ninguém... Só que se você não faz algo bem feito, você vai perder dinheiro. Você vai perder, né? Então, tá provando isso por anos aí já. Sim. O Wandinha, cara, foi um exemplo disso. O Wandinha, a primeira temporada foi extremamente bem escrito. Foi extremamente bem escrito. E olha que assim, que eu acertei quem era a assassina da história lá, tudo, mas eu não diminuí a nota, porque falei assim, cara, isso aqui foi muito bem escrito, foi muito bem trabalhado. Todas as pontes funcionaram perfeitamente. Então, isso é legal, mesmo que você descubra quem é, mas se você entende que todo o projeto foi muito bem trabalhado, eu acho que vale muito a pena a gente elogiar o trabalho, não tirar nota, né? Como aconteceu, não sei se vocês assistiram, mas o Cobra Kai conseguiu fazer isso. Eu acho assim que fizeram uma primeira, segunda temporada espetacular, aí a terceira temporada ficou
Já deu bem uma. xoxinha, assim. Aí eu falei, meu, porque ficou aquela coisa do briguinha, da soquinho daqui, do soquinho e tal. Cara, mas quando você pega o último capítulo da penúltima temporada, cara, meu, cara, aquele último capítulo, cara, foi o melhor plot twist que eu vi, assim, de Valeu seriados toda a na minha temporada vida. mesmo. Valeu todo o restante. Eu falo que aquele capítulo é melhor do que os 5 temporadas. Aí depois o final eles fizeram um excelente final, fizeram uma excelente última temporada. Eu achei que foi muito, muito, muito bem escrito, sabe? Trouxe aquele revival anos 80. Eles conseguiram fazer algo muito bem feito. Mas no meio, né, eles fizeram um negócio hype, caiu muito na terceira temporada, depois na quinta temporada manteve e fechou bem. Fechou muito Então, bom. eu já acho que é uma diferença da produção que analisou e tentou recuperar. Porque Sim. agora, a gente falou, pô, tá, caiu, cancela a temporada, cancela o seriado. Porque também é muito seriado ao mesmo tempo sendo feito. Sim. Mas eu acho que seriado, cara, geralmente, não sei se vocês concordam, cara, eu acho que a única que conseguiu, mas é importante que eles conseguiram por uma coisa muito lógica, que conseguiram fazer muitas temporadas muito boas por 24 horas. Porque cada temporada era fechado. Sim. E Cada mesmo temporada assim, é fechada. a 6, assim, a 6 prometeu, porque é justamente vinha da 4 e da 5 e achava que ia ter um monte de resposta, ia ter solução, ia ter isso, ia ter aquilo. Então, Não é ruim, aquela eu parte revi. que ele foi sequestrado pelos chineses, né? Cara, Isso, pra que ele mim, volta, ele barra. acho que são duas falhas que, na minha opinião, teve. Foi exatamente essa, de não ter feito uma temporada ele fugindo dos chineses, assim, ele no barco lá e ele fazer uma reviravolta lá e sequestrar o barco e voltar, entendeu? Mas ele ter ido, ele sofrido lá e depois fizeram um acordo para ele salvar, eu acho que isso falhou. Uma coisa no meio Falhou. tempo. Eu acho que foi legal quando ele estava dentro do navio cargueiro, assim, terminando a temporada ali. Você fala assim: putz, mano, vai ter uma temporada muito louca. Ele saindo dali, não, depois ele é tudo arrebentado lá, tudo, entendeu? Isso acho que foi uma falha da produção muito grande. E daquela, acho que não lembro, acho que da segunda temporada, que eles só comentam que ele foi para o México fazer aquela contra os mexicanos lá, que ele até ficou usuário de drogas, que não sei o quê, só que não mostrou essa ação dele lá, né? Eu acho que mostrou, na verdade, em spin-offs, Rafael. Mostrou, salvo engano, em quadrinhos. E aquela parte do Palmer, dele ter ficado doente, não sei o que, recuperando, mostrou no jogo pro PlayStation 2. Que é um Então, que vão causar multimídia. Entendeu? Uma das melhores histórias, na minha opinião, do Naruto tá no videogame do PlayStation lá. Entendeu? Mas, tipo, tá no jogo, não entra no cânone, né, mano? É uma história extra. Então, eu acho que isso Eu via muito, falhou bastante. Saía filme de super-herói, você achava muito chato, muita falha. Aí saiu o jogo do filme de super-herói. Você fala, meu, isso aqui é maravilhoso. Tem todos os vilões que eu queria ver, tá todo mundo com a roupagem mais bacana, um enredo segue o do filme com muito mais coisa para você fazer, muito mais coisa para você se interessar. Por que não usa esse roteiro, né, mano? É verdade. Você pega assim o Castlevania, cara, Lord of Shadows. Pra mim, cara, tem um melhor roteiro de videogame da história, cara. Um final que é uma pintura, aquele final. Aquele final que o Gabriel Belmonte vira o Conde Drácula no final, cara, aquilo ali é espetacular, sabe? Poderia ter feito um filme com aquela vibe ali, né, mano? Ou um seriado com aquela vibe ali. Né? Começo, meio, fim e final espetacular. Então, se você pega 2, 3 temporadas, tá perfeito. Então, se você pega, que né, a gente fala, o Cobra Kai, se tivesse diminuído o Cobra Kai para 3 temporadas, né, com aquele final, talvez soasse bem, porque o filme é uma trilogia, né? Porque não dá para contar aquele 4 lá, apesar de eu gostar muito da Hilary Swank, mas não dá. Eu sou muito fã da Hilary Swank, diga-se de passagem. A Garota de Ouro, para mim, um dos melhores filmes que já foi feito. Clint Eastwood no ápice. Auge. Um dos twists mais cruéis que eu já vi. Aí você vê o que é um baita de um twist, porque
faz sentido essa parte dela ter tido assim, porque realmente pode acontecer, boxe é um Pode esporte acontecer. E Mas- não deixou deixou. ruim. É importante Sim, lembrar. não. Foi um final triste, porém foi um Mas final espetacular. calçado, E você sim, não consegue calçado. imaginar o filme de outro jeito. Porque Eu não Sim. consigo imaginar. Porque É verdade. você pode até ter finais ruins, mas se você não consegue imaginar de outro jeito, é porque aquele final ruim faz Ele parte. Sim. Faz parte. Nem É assim, que nem- apesar de eu não gostar dos finais do Sidney Sheldon, mas ele ensinou uma coisa que ele falou assim: nem sempre tudo é final feliz. Sim. Então, se você pega o final do Inferno do Dan Brown, ele é um final desesperador. Se você olhar friamente Sim. falando, ele é um final desesperador. Você pega o final do O Retrato de Dorian Gray. Ele é um final desesperador, certo? Mas ele é o melhor final que alguém pode sonhar ter. Não tem como você mudar aquele final. É o melhor final da história da literatura. Mas ele é um final triste, né? E isso é importante a gente ressaltar. Um final que me lembra um pouco esse é do Coração Satânico, o Harry Angel descendo do elevador pro inferno. Sim. Cara, aquele final, assim, realmente, é exatamente isso que você descreveu, Rafael. É aquele final que é ruim, assim, personagem, você ficar triste, mas faz todo sentido do mundo. Sim. E duas coisas que vocês disseram. Eu acho também, a questão do Cobra Kai, Rafael, foi o seguinte, é que eles focaram em duas coisas. Uma, rinha de adolescente. Toda hora, basicamente, os adolescentes brigando. Eu até brinco, é a malhação do capeta. E muita repetição. Toda hora tinha aquela mesma coisa, assim, você parece que não andava, apesar de estar se movendo. Aí, realmente, quando você tem o Sekai Taikai, você tem aquela mudança, você tem aumento de escopo, que agora é um torneio mundial, você tem um cara que era MMA, que é aquele Lewis Stan, você tem todo um coisa que realmente deu uma grandiosidade. E aquele final maravilhoso. De Foi que dojo você é? Vambora, de que dojo você é? Aquilo foi maravilhoso. Então, assim, eu acho assim, ó, a terceira temporada, a quarta temporada, você poderia tirar, não ia mudar nada na história. Ou talvez mesclar, ou talvez diminuir alguma coisa, cara, porque é muita lutinha sem muita história. Cara, mas quando você pega o comecinho dos dois primeiros e os dois últimos, e você fala assim, cara, que construção de enredo. E isso é o principal na narrativa. Isso que é, assim, é maravilhoso quando a gente lê como escritor. Quando a gente lê como escritor, para mim foi espetacular. E algo no Cobra Kai que foi legal, que eles entenderam o seguinte, o protagonista do Cobra Kai não é o Daniel, é o Johnny Lawrence. Sim. Eles parecem ter uma dúvida sobre isso, tanto que, por exemplo, você mostra ali o Daniel vencendo o Terry Silver, você sempre fica naquela, quem é quem? Ali não mostrou que o protagonista mesmo era o Johnny Lawrence. Então, porque sempre teve essa crítica, né? Falando assim, que na verdade quem era o Karate Kid era o Johnny, não o Daniel, porque o Daniel ele causou todas as tretas. Causou, né? Sim. Todos os incêndios que aconteceu na história foi sempre causado pelo Daniel, não foi o Johnny que causou. Isso que é legal, né? E se você reassiste com atenção, você vê, por exemplo, o Johnny na primeira cena da praia, o Johnny poderia ter pego o Daniel e morrido ele de porrada. Sim. Ele só se esquivava, dava uma rasteira, assim, se ele quisesse, ele quebrava. Por exemplo, naquela hora que o Chris fala, torce a perna. Cara, o olho do Johnny esbugalha, ele não tá acreditando. É porque, assim, a Cobra Kai do John Chris era quase como se fosse um culto ali. Era quase Jim Jones ali, só que com o John Chris. Todo mundo dizendo amém, todo mundo fazia coisas ali que nem. Você viu, eles estavam dispostos a quebrar a perna do outro, quebrar a perna do colega sem pensar. E isso, assim, você vê que ele tem um Benê, que a primeira coisa que ele faz quando perde ele deu a taça pro Daniel. Sim. Você tem uma coisa boa nele ali. Sim. Que eu consegui ver na última temporada, assim, nitidamente, né? Nitidamente. A gente viu, assim, a construção do personagem. Eu acho que ele foi um personagem cinza muito bem construído no Cobra Kai, sabe? Então, assim, conseguiu, assim, ter a redenção no final. Sim.
E ele, assim, uma coisa que eu gosto nele, ele é um cara muito de ação. Você vê que, por exemplo, ele tá sempre com aquele, em certa antinomia com aquele pessoal mais woke, mas se você for ver, ele fez mais pela diversidade e inclusão que todos eles juntos. Cara, ele pegou aquela Sim. Ashley e botou ela bem mais empoderada. Cara, ele mostrou pra ela o que ela podia fazer. Tanto que no final ela até fala: eu tomei uma. Eu gosto muito daquela história, quando ele explica os princípios de Cobra Kai, que é de tomar atitude, que é de você ir, de você avançar. Não é aquela coisa necessariamente agressiva. Tem um motivo, né? As Tem um pessoas motivo. enxergam como agressividade, mas existe um porém ali. Mas Sim. é diferente, né? A passividade da atividade. Ele Isso. te incentiva a atividade, né? Eu gostei bastante. Eu falo porque eu amei. Mas se tirasse a terceira e a quarta, não Então, mudaria pessoal, muita coisa. assiste a primeira e a segunda, depois o último episódio da Pula quarta e pra... Pô, Assiste tudo, vai, dá moral, né? Dá moral, assiste tudo. Já pagou o Netflix mesmo? Não vai mudar muita coisa. Dá pra você pôr Vale no muito a vezes pena. dois. Assiste a notícia no Final vezes dois, tá tudo bem. espetacular. Bom, a gente tá chegando aqui ao finalzinho de mais esse episódio aí, que, se eu não me engano, a gente tava falando sobre as nossas leituras imersivas para aprender a escrever e terminamos com o Cobra Kai. Exatamente, caos. Mas se você ficou aqui, não esquece de dar o like aqui no vídeo, comentar se você lembra de todos os nomes de tudo que a gente citou aqui no episódio. Já ativa o sininho que semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui do Pod Brooks, o nosso podcast mais caótico da literatura brasileira. Deus.